Estamos a finalizar um importante debate sobre a política de transportes. Durante esta discussão, tivemos, por diversas vezes, tentativas de imputar à República responsabilidades sobre determinadas situações que, como no caso do ferry, decorrem apenas de promessas não cumpridas pelo PSD de Miguel Albuquerque, Miguel de Sousa, Sérgio Marques e Eduardo Jesus, entre tantos outros e tantas outras. Depois de terem corrido com o Armas da Madeira, fruto de tanta perseguição que o vosso anterior governo moveu ao armador canariano, ou canário, como preferirem, é com estupefação que constatamos que, pese embora a promessa de cumprir esse compromisso, os senhores e as senhoras do PS de Madeira não façam a mínima ideia de como vão finalmente resolver esta situação e permitir aos madeirenses usufruir daquela ligação férrea ao continente. Ficamos perplexos que nem sequer queiram dar-se ao trabalho de falar com o Sr. Deputado Miguel de Sousa para que ele vos ensine como fazer. Com a certeza que se recordam que a 24 de setembro de 2014 a comunicação social anunciava à Madeira e ao mundo que o então candidato à presidência do PS de Madeira, o agora albuquerquista dos 4 costados e atual deputado da recoostagem miguelista, garantia o regresso do navieiro a armas à Madeira após uma cimeira que se realizou nas Canárias com o dito armador. O Sr. Deputado Miguel de Sousa, ilustre vice-presidente desta Assembleia, agora convertido às sinecuras desta zigue-zagueante governação, anunciava então ter negociada a solução para este impasse. É colocá-lo no terreno e, se necessário, promovê-lo a secretário dos Transportes, para que os madeirenses tenham, por fim, a ligação que todos vós prometestes à população desta região e que tanta falta faz aos madeirenses. Como se constata, quem perdeu esta ligação não foi o malandro do António Costa, não foi a peste da Catarina Martins, nem foi o perigoso comunista do Jerónimo de Sousa. Por isso, essa promessa tem que ser cobrada aos que a fizeram, que até já anunciaram ter a solução e que são os mesmos que pactuaram com quem escorraçou o armador que, naquela altura, cá operava. Nós bem sabemos, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados e Sr. Secretário Regional, que o problema são os poderosos lobbies. Os lobbies dos portos ligados aos que se habituaram aos monopólios e que não querem perder poder nesta guerra pelo lucro fácil, à custa do suor de milhares de madeirenses, que todos os dias são explorados por esses capitalistas sem escrúpulos. Exploração que levam ao limite quando contratam trabalhadores precários ao turno, que sob pressão e com medo de perderem a miséria que lhes pagam no Porto do Cancel, nem ousam reivindicar os seus direitos. Isto para não falar dos estevadores efetivos que ousam fazer reivindicações pelos seus direitos a quem pagam 500 ou 600 euros por um mês de duro trabalho, apesar da fama de receberem chorudos vencimentos que não têm por lhes serem subtraídos de uma forma criminosa. Trabalho escravo nos portos da região, onde a empresa de trabalho portuário do Grupo Sousa despende apenas 7% dos lucros fabulosos para pagamento dos seus trabalhadores e se dá ao luxo de não pagar um cêntimo à região pela exploração portuária. Um verdadeiro negócio da China, feito à conta da exploração dos madeirenses, que gemem com a canga que já não podem suportar. Enfrentar os lobbies do a quem doer, bradou há quase um ano e meio o Sr. Presidente do Governo aqui nesta tribuna. Gostaríamos de encontrar por aí essa coragem de enfrentar os senhorios da Madeira renovada, para combater os monopólios na exploração portuária e nas inspeções automóveis, por exemplo. Negócios ruinosos para uma região que já foi condenada a pagar largos milhões à empresa excluída do concurso para a concessão das inspeções automóveis, preterida a favor da empresa de um compadre do regime, mas que permite embolsar gavelas de dinheiro pelos donos disto tudo. Perante isto,
a coragem do Sr. Presidente do Governo Regional murcha. Murcha porque quem manda pode e quem manda nos lobbies manda também no partido dos lobbies. E o Sr. Presidente do Governo precisa do apoio dos lobbies para não perder o partido para os pupilhos do ancião das angústias. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário Regional, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. E por falar em angústias, vêm à nossa memória as dificuldades que continuam a sentir milhares de pessoas por essa região fora, expropriadas de uma rede de transportes públicos terrestres de qualidade que lhes permita, a um preço decente, usufruir de uma maior mobilidade em zonas de mais difícil acesso. São muitos os madeirenses, em grande parte idosos e idosas, que em muitas zonas altas dos concelhos, por exemplo, da Ponta do Sol, da Ribeira Brava, de Santa Cruz, de Machico e tantos outros sítios da Costa Norte, por exemplo, se encontram quase em prisão domiciliária porque não têm transportes públicos nem dinheiro para pagar o táxi. Inúmeras zonas em que as pessoas que necessitem de ir ao centro de saúde, à farmácia ou até à missa, não o conseguem fazer porque simplesmente não podem ir a pé e, não existindo autocarro, não podem pagar 10 ou 15 euros por um táxi quando ganham 260 ou 280 de reforma de miséria. Não que os autocarros sejam baratos, muito pelo contrário. Temos dos transportes públicos mais caros do país. E por isso mesmo deveríamos beneficiar de uma boa rede de transportes públicos que servisse inúmeras pessoas expropriadas do seu direito à mobilidade. Precisa a região de um governo regional que crie todas as condições para reestruturar a atual rede regional de transportes públicos, reavaliando as compensações indenizatórias atribuídas a empresas de prestação de serviço de transportes públicos, para que possam renovar a sua frota e tomar medidas que possibilitem cobrir de uma forma satisfatória a generalidade dos concelhos da região autónoma da Madeira. A prestação de um bom serviço público de transportes não se compadece, pois, de contingências economicistas, pois há trajetos e percursos que nunca serão lucrativos, mas que, apesar disso, não devem, não podem deixar de ser assegurados à população da região autónoma da Madeira. A este propósito, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, Senhoras e Senhores Deputados, voltamos a falar dos horários do Funchal e do Grupo Barraqueiro. Aquele que é o maior acionista privado da TAP e que tem feito várias visitas às instalações da empresa Horários do Funchal, questionando os trabalhadores daquela empresa sobre quais as carreiras que são mais lucrativas. Perguntas intrigantes, como intrigantes são as variadas reuniões de representantes desse mesmo grupo com a administração da Horários do Funchal, aqui muito mal explicadas pelo Sr. Secretário Regional dos Transportes. Mesmo que o Sr. Secretário diga que é mais uma cassete, essas explicações gagas de Vossa Excelência fez-nos ficar com a pulga atrás da orelha. Várias pulgas atrás da orelha. A que propósito se têm realizado tais contactos se a Horários do Funchal não vai ser privatizada? Por puro altruísmo da Barraqueiro, diz o Sr. Secretário Regional dos Transportes. São tão bondosos e tão boas pessoas. Por que raio andam os representantes do Grupo Barraqueiro a tentar saber quais as carreiras que são rentáveis e as outras que não o são? Querem ver que, afinal, a Barraqueiro ainda toma conta daquilo se a Câmara do Funchal não tiver condições financeiras, que efetivamente não tem, para ficar com a empresa? E querem ver que não são assim tão inocentes as recentes supressões de algumas carreiras e a diminuição considerável de autocarros em alguns horários de determinados percursos considerados menos rentáveis? Será que, afinal, o Conselho de Administração da Horários do Funchal, lá colocado quando foi decidida a privatização pelo anterior governo, ainda se mantém em funções para cumprir a missão para a qual foram designados? Será que, mesmo que se mantenha na esfera pública, a empresa Horários do Funchal vai continuar a suprimir carreiras e a diminuir o número de autocarros em algumas dessas linhas, degradando o serviço público e prejudicando as pessoas? Será que as visitas da Barraqueiro transformar-se-ão em mais uma barracada a que este Governo Regional já nos habituou? Questões que o Sr. Secretário tentou responder, mas cujas explicações não nos convenceu.
Infelizmente, esperávamos outras respostas. A Madeira e os madeirenses perderam.